Olá pessoal, espero que todos estejam bem. E conforme eu comentei no nosso último vídeo, a participação de vocês é fundamental para que esse canal cresça e que juntos a gente consiga trazer conteúdo de muita importância. E já agradecendo os comentários, agradecendo as participações, e é por este motivo que eu estou aqui novamente. Muitos me perguntaram, e hoje eu quero trazer para vocês sobre um tema muito importante. Ele impacta diretamente a vida de muitos brasileiros, de milhões de brasileiros. E o que é? A saúde suplementar, que ela é mais conhecida como planos de saúde. Então muitos me perguntaram, afinal de contas, André, o que é a saúde suplementar? Então eu vou trazer para vocês o que é a saúde suplementar. Acompanha comigo. Afinal de contas, o que é a saúde suplementar? A saúde suplementar, ele é um sistema de assistência à saúde e ele é prestado por instituições privadas e atuam de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, ao nosso famoso SUS. E ela não substitui o SUS, a gente deixa muito bem claro. Ela apenas contribui e oferece uma alternativa, né, e um reforço aí para que a busca ao acesso um pouco mais rápido e diferenciado as questões de serviços médicos, hospitalares e odontológicos, eles sejam um pouco mais rápidos, né, mais fáceis do que o nosso SUS hoje, que acaba, né, por tendo muito mais população de acesso ao SUS, você acaba precisando ficar numa fila de espera um pouco maior, né, com um pouco mais de difícil acesso. E para aqueles milhões de pessoas que têm a oportunidade de ter uma saúde suplementar, né, de ter essa contratação diferenciada, a gente traz para vocês então para conhecer um pouquinho deste mundo. E esse setor ele é regulamentado. Quem regulamenta a saúde suplementar, essas instituições privadas que prestam serviço de saúde à população é a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, ela é responsável por regulamentar, por instruir as operadoras privadas que oferecem esse tipo de serviço à população. E eu vou trazer um pouquinho para vocês dos números, né? Para você ter uma ideia da dimensão desse setor. Acompanha comigo também. Segundo estimativas do IBGE, a população brasileira é de aproximadamente 212 milhões de pessoas. Desse total, dessas 212 milhões de pessoas, cerca de 25% da população, ela tem a opção, a possibilidade de ter acesso a esse sistema complementar de serviços de saúde. Aproximadamente, né, mais precisamente, 52 milhões 127 de pessoas, né, mil pessoas, elas conseguem acesso a essa saúde suplementar. E esse número mostra o quanto os planos de saúde são importantes para a população, especialmente num contexto, né, onde o sistema de saúde enfrenta muitos desafios, a superlotação, fila de esperas e até acerca de alguns recursos limitados. Então, neste contexto é que entra esta saúde suplementar que vem para suprir essa necessidade. E atualmente, o setor de saúde suplementar, ela é composta por 902 operadoras ativas no Brasil hoje. Destas, 613 são operadoras médico-hospitalares, que oferecem um plano de cobertura a consultas, exames, internamentos e outros procedimentos médicos que, como eu citei, são regulados pela ANS. São o total de operadoras odontológicas hoje 229, que elas são especializadas na saúde bucal. Eu vou trazer um pouquinho para vocês, para embasar toda essa minha fala, os dados que a própria ANS disponibiliza. Então, dentro do site da agência, é possível você ter acesso, e isso ele está aberto a toda a população, é possível você ter acesso aos dados abertos do setor. E aqui demonstra, então, eu trago para vocês um número atualizado no sentido de março do ano de 2025, porque a agência ainda não atualizou dados de abril do ano de 2025 até o momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Então, para trazer para vocês os números exatos. Então, como eu comentei, 25%, né, da população, ela tem acesso a essa saúde suplementar. E hoje ela está dividida como
52.127.000 pessoas, elas têm acesso a planos de assistência médica hospitalar. E 34.600.000 pessoas têm acesso aos planos exclusivamente odontológicos. Trazendo um pouquinho ainda para vocês das informações que estão disponíveis dentro do site da agência, é possível demonstrar para vocês, trazendo aqui agora o mapa, né, que você pode estar acompanhando comigo aqui, trazendo o mapa do Brasil, um pouquinho dessa taxa de cobertura, né, do qual região, qual unidade da federação, ela tem uma taxa de cobertura da saúde suplementar, né. Então, dentro desse contexto, você pode acompanhar comigo, vamos trazer, né, um pouco das maiores, né, das principais. Então, cerca de 10% a 20% da população tem acesso à saúde suplementar dentro das regiões aqui que estão demonstradas na cor amarela. As regiões que estão demonstradas na cor laranja, que compreendem muito aqui a parte do sul e o centro-oeste, elas são responsáveis, então a população é de cerca de 20 a 30% que possuem essa possibilidade da saúde suplementar. E mais de 30%, então a gente tem sim cidades aqui no nosso Brasil onde é possível, né, a população, mais de 30% da população tem acesso à saúde suplementar e fica muito centralizado ali, né, nas grandes metrópoles, ali, né, como São Paulo, Rio de Janeiro e até o Espírito Santo também possui essa possibilidade de uma quantidade maior da população que tem acesso à saúde suplementar. E quando a gente fala em saúde suplementar, a gente também precisa entender que existem diversos formatos de contratação desse plano. Trazendo um pouquinho para vocês, eu vou falar dos tipos de contratação, os tipos de contratação dos planos de saúde. Plano individual, como o próprio nome já diz, ele é um plano exclusivamente, obviamente, de contratação de pessoa física e ele tem a característica de ser plano individual porque ele tem apenas uma pessoa dentro do contrato. Então, apenas o titular do plano é que tem direito a essa segmentação contratada. O plano familiar também ele é de contrato exclusivo com pessoas físicas e ele tem essa característica, como o próprio nome já traz, né? Plano familiar. E essa característica é que o titular desse plano, ele precisa ter um vínculo familiar com as pessoas que ele quer incluir dentro desta modalidade. Então, o titular, ele precisa ter um vínculo familiar, sendo filhos, cônjuge, pais, determinados contratos. Hoje, eles também têm a possibilidade de inclusão de pais. E, como eu comentei, né, agora depende muito da regra, né, do contrato, da regra também de cada plano. Outro tipo de modalidade, agora, né, eles são mais vinculados a planos de pessoa jurídica. Então, um deles é o plano coletivo empresarial, e essa modalidade, então, ela é direcionada exclusivamente por empregadores aos seus colaboradores como um benefício. Então, a contratante, ela é sempre uma pessoa jurídica, elas negociam com a operadora para ofertar aos seus colaboradores como um benefício essa cobertura médica. E também é necessário que, obviamente, que o titular desse plano, né, tenha vínculo com a empresa contratante, então um vínculo empregatício, e o pagamento da contraprestação pecuniária, ou seja, da mensalidade, ela pode ou não ser dividida com o colaborador, né? A empresa pode optar. Então, a empresa paga o plano de saúde diretamente para a operadora, porque afinal de contas a contratação é entre a empresa e a operadora, e a empresa ela pode optar por dividir ou um percentual, ou uma divisão meio a meio, ou até, né, um valor total também para passar para esse colaborador, para que ele participe também nesse pagamento. Uma outra modalidade é o plano coletivo por adesão. Essa modalidade ela é destinada a grupos específicos, como associações profissionais, sindicatos ou entidades de classe. Para que o beneficiário deste grupo possa aderir, ele tem que ter uma característica, então, né, uma relação com pessoas jurídicas. E também é possível estender, caso seja o desejo desta empresa, né, que está aderindo ao plano coletivo por adesão, é possível também estender aos familiares desse beneficiário. E a cobrança
é realizada também a essas administradoras ou pela própria organização da empresa, e pode também, né, ser passado integralmente às pessoas que fazem parte dessa associação. Não menos importante, a gente tem o tipo de contratação de plano odontológico. Ela é direcionada diretamente, né, à saúde bucal, e ela também pode ser contratada por pessoas físicas. Então tem operadoras de plano odontológicos que vendem os seus planos, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. E é importante lembrar também que cada plano, né, cada operadora, por mais que tenha a regra da agência que ela determina como que devem ser os contratos, a fórmula de vínculo dos beneficiários, dos demais que vão compor o plano, sempre segue uma forma de contratação. Então é muito importante, né, sempre avaliar a cobertura, avaliar os percentuais de coparticipação. Então é possível também você coparticipar com o valor, além da mensalidade, você coparticipar com o valor. E é importante também lembrar que os planos com coparticipação, ele tem, né, um valor um pouco mais acessível de mensalidade, então é uma opção também. Então hoje tem diversos tipos de contratação possíveis e é só identificar aquilo que é mais aderente e também avaliar as características mais importantes. Vou trazer um pouquinho para vocês quem é a ANS. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela é vinculada ao Ministério da Saúde. Ela foi criada no ano de 2000 por meio de uma lei, então a Lei 9.961, que teve como objetivo regular um setor, né, da economia do Brasil, que ele não tinha lá atrás um padrão regrado de funcionamento. Para a sociedade brasileira, o que a ANS quer? Né? Então, a agência ela não visa só a regra dos planos de saúde, ela pensa muito também nas pessoas que, né, estão contratando esse tipo de serviço. Então, o que ela quer? Promover a defesa e o interesse público na assistência da saúde suplementar. Ela quer contribuir para o desenvolvimento de ações de saúde no país. E ela é também uma indutora, obviamente, da eficiência, né, e da promoção à saúde por esses setores. A saúde suplementar, ela tem uma grande relevância econômica. O setor, ele movimenta bilhões de reais por ano e é um dos maiores segmentos da área de serviços do país. E ele também gera muito emprego. E uma grande parte, né, da saúde como um todo, ela contribui, né, para esse desenvolvimento. Outro ponto importante também destacar que o setor da saúde suplementar, ela também enfrenta grandes desafios, né, não só de movimentação no mercado aí da saúde, mas o custo crescente com os serviços de saúde, a judicialização nessa área, o envelhecimento da população e o aumento das doenças crônicas também trazem um aumento na sinistralidade aos planos, que também vai ser um tema de uma outra discussão nossa, trazer um pouquinho para vocês desses detalhes do que é uma sinistralidade de plano de saúde, o que compõe esse cenário. Tudo isso visa garantir a sustentabilidade e a qualidade no atendimento. Portanto, entender o que é da saúde suplementar é também entender como funciona uma parte essencial do nosso sistema de saúde. Seja você um beneficiário de plano de saúde ou não, é importante conhecer os seus direitos, os tipos de cobertura existentes, os tipos de coparticipações existentes e o papel também que essas operadoras de planos privados de saúde desempenham na vida de milhões de pessoas. Se você gostou desse conteúdo, né, e acha que pode ajudar mais gente, né, mais pessoas a entender o que é a saúde suplementar, eu peço que você compartilhe esse vídeo, né, comenta aqui também, então a gente vai deixar sempre os comentários ativados. Comenta o que você gostaria de conhecer um pouco mais dentro da saúde suplementar, dentro dos planos de saúde, das operadoras. E se você já teve alguma experiência que gostaria de compartilhar para a gente trazer aqui alguma discussão, trazer embasamentos, né, para que isso realmente possa ser compartilhado. E como eu falei, para que esse canal ele cresça, eu dependo, né, a gente depende da contribuição de vocês para a gente montar juntos. Espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like. E até o próximo vídeo.